Pessoal, todo mundo acordado? Lembrando do que nós falamos hoje de manhã? Você é um soldado? Você é um atleta? Ou você é um lavrador? Você é os três? Isso, nós temos que ser os três. Alguns falam assim, eu não sou atleta de jeito nenhum, mas eu tenho um dom para ser soldado. Eu gosto de ser nervoso. Pessoal, o tema que nós vamos falar aqui à noite tem a ver sim, muito com o que nós temos abordado, que é o nosso tema. O tema do acampamento. Se Jesus Cristo morreu com os braços estendidos e deu sua vida por nós, por que nós estamos com os nossos braços cruzados? Nós abordamos e temos abordado aqui nos nossos estudos a respeito de vamos sair dessa morosidade espiritual e vamos nos colocar como crentes ao serviço do Senhor? Aí a gente vai chegar a um ponto que vamos tratar hoje à noite. Que bênção essa palavra que o reverendo Gessé deu. Que bênção está sendo os estudos, não é verdade, de Jonas? Não é confrontador? Um servo chamado para servir, mas que foge, e Deus tratando dele. Fora os nossos temas aqui. E aí a gente pode pensar assim, nossa, eu tenho que servir a meu Deus. Eu tenho que servir hoje. Conforme o Tiago falou hoje pela manhã, eu tenho que começar a servir hoje. Eu tenho que começar a buscar a palavra de Deus hoje. Eu quero servir ao Senhor na sua casa. Mas aí nós podemos cair num outro erro muito grande, que é não saber ao Senhor como nós devemos servi-lo e não ter reverência para com Ele, para com o seu culto. E isso também é um grande problema. Deus é misericordioso? Sim, Deus é um Deus muito misericordioso, é um Deus cheio de graça, que chama os seus filhos. Mas tal como nós sabemos que todo o nosso meio existem regras, há regras sim para adorá-lo. A regra sim para reverenciá-lo. Nós temos uma crise muito grande hoje nos nossos dias, que é a falta da reverência no culto do Senhor. Que é a falta da reverência para quando a palavra de Deus é lida. Quando nós estamos estudando a respeito da palavra de Deus, em primeiro lugar, o nosso próprio corpo já fica assim. Eu não consigo concentrar. Eu estou lembrando de outras coisas e nós não perdemos o interesse facilmente. É uma luta diária. Paulo vai falar sobre isso. Eu tenho uma luta muito grande com o meu corpo. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu detesto, isso eu faço. Como servir ao Senhor? Como descruzar os braços, mas servir ao Senhor conforme Ele quer ser adorado? O meu tema aqui vai ser muito breve, eu prometo ser breve. Quanto tempo eu tenho, Pedro? Não, vai ser muito menos que isso. Olha, nó. Eu ouvi um nó. O Lang vai falar pouco. Milagre. Sim, eu quero falar e pouco para deixar várias pulguinhas atrás das orelhas de vocês, para a gente também desfrutar de boas conversas depois a respeito do culto ao Senhor, do que é prestar-lhe um culto e ter reverência para com o nome de Deus e para com tudo aquilo que nós vamos fazer. Antes de tudo, eu gostaria de pedir a cada um de vocês, eu sei que nós estamos cansados hoje, temos aqui pessoas de diferentes idades, fizemos amizades aqui, talvez estamos planejando que vamos brincar daqui a pouquinho, ou o que a gente vai comer. Mas de todo o coração eu gostaria de pedir a vocês que a gente buscasse agora ao Senhor e tivesse reverência em tudo aquilo que fosse ministrado. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei o quanto hoje o pessoal cansou e a facilidade da gente perder o contato com aquele que está falando aqui à frente. Mas talvez seja uma lição muito importante para cada um de vocês, independente da idade, ter reverência para com o Senhor. Reverência quando a palavra de Deus é lida. Vocês sabiam que em algumas culturas, quando a palavra de Deus é lida, há um silêncio e uma concentração, e isso é desde a pequena idade? Há várias nações que ensinam os seus filhos a ter o temor e reverência quando a palavra de Deus é lida. Nós temos que ter isso também. Nós temos que prestar muita atenção. Não ficar brincando, não ficar mexendo no celular, mas ficar prestando atenção, porque nós estamos servindo a um Deus vivo. Vamos orar antes de tudo, antes da gente começar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor por esse dia. Queremos ao Senhor porque temos o privilégio de
te servir mais uma vez, de cantar louvores ao Senhor. Nos instrua, Deus, com a Tua palavra. É a Tua palavra, Deus, que pode verdadeiramente nos instruir e nos dar o discernimento a respeito de como devemos Te servir. Ó Deus, nos abençoe agora. E que cada palavra ministrada possa alcançar os nossos corações, para entendermos a quem nós devemos servir. E que preciosidade é Te servir de uma forma correta. Nos ajude agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra com a sua Bíblia. Abra com a sua Bíblia, não. Abra sua Bíblia. O nosso livro está no Velho Testamento, então já se prepara. 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, dos versículos 1 a 19. Vamos fazer assim, eu vou ler os versículos ímpares e todos com muita concentração vão ler os versículos pares. 2 Samuel, capítulo 6, dos versículos 1 a 19. Eu vou começar lendo, ok? Rapidinho. Dou-lhe uma. Pode ir? Dou-lhe duas. Há alguns aqui que não acharam. Está no Velho Testamento. O Velho Testamento está bem no começo da sua Bíblia. Tá? Antes de Salmos. Entre Gênesis e Apocalipse. Vamos embora. Vamos lá. 1, 2, 3. Acharam? Joia. Vamos lá. Primeiro versículo. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Seguindo, vamos lá? Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Introduziram a arca e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor.
e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Bom, como que eu vou proceder essa noite com vocês? Explicação do contexto, aplicação desse contexto com relação ao culto, e na verdade ao que foi feito por Davi, e vou aplicar a nossa vida com relação a Deus e tudo aquilo que nós prestamos a Deus. Mas antes de tudo eu quero destacar uma coisa. Há uma diferença gritante entre prestarmos um culto ao Senhor quando estamos num culto público e viver como se estivéssemos num culto diário ao Senhor. Só quero destacar isso. Você que foi um dia transformado pelo Senhor Jesus, a partir desse dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você vive em novidade de vida. Ou seja, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você pensa, você está fazendo diante do Senhor. Então, a sua vida se torna um culto. Você é o testemunha do Senhor em todo lugar que você está. Portanto, é um bom local aqui o acampamento para vermos como estamos servindo a Deus quando estamos jogando, quando estamos nos divertindo, quando estamos ouvindo da palavra do Senhor, quando estamos em casa. A nossa vida tem de ser um culto ao Senhor, porém há uma diferença do culto prestado na casa do Senhor, perante o culto público, e aquilo que Deus exige diante do seu culto. O texto que nós estamos usando aqui está em 2 Samuel, capítulo 6. Ele fala não do culto prestado dentro do templo, mas de um ato em que algo do templo, que seria para o templo a arca do Senhor, que simbolizava ali a presença de Deus diante do povo de Israel, que significava a presença do Senhor. Então, ele estava usando o nome do Senhor e estava prestando ali um culto ao Senhor, apesar de não ser no ambiente do templo. Eu não vou trabalhar isso com relação a ele dançar ou não, aquilo à frente, a questão das músicas, deles tocarem ou não, porque a gente pode relacionar isso. E a gente ia ficar num discurso muito grande e num sermão muito amplo. Mas eu quero mostrar a seriedade como Deus quer que o seu povo o adore e leve a sério a postura diante do Senhor e principalmente aquele que vai conduzir o culto do Senhor. Bom, vamos lembrar do cenário? Historinhas que eu amo contar. A arca do Senhor foi feita na época de Moisés. Ela estava eu esqueci o nome. Qual que era o local onde a arca do Senhor ficava? No tabernáculo. Esse tabernáculo era armado, desarmado, e aonde o povo de Deus ia, ele era conduzido também. E ele sempre ficava no centro do arraial. Só que o povo passou, 40 anos depois de ficar no deserto com Josué e Caleb, passou para a terra prometida. E ele ficou numa cidade. E o tabernáculo foi armado em uma cidade. E ali ficou durante 300 e poucos anos. 350 anos. Aquela mesma arca e todos aqueles mesmos utensílios feitos por Moisés e todo aquele povo. Só que chegou um tempo, na época ali de Samuel, que o povo se afastou tanto de Deus, que Deus enviou os filisteus. E os filisteus entraram nessa cidade e acabaram com o tabernáculo. E levaram a arca do Senhor lá para a região da Filistia, que hoje é chamada faixa de Gaza, que todo mundo conhece como faixa de Gaza. Ali era onde os filisteus moravam, naquela região. Tanto que Gaza era uma das grandes cidades dos filisteus, entre uma das 5. Então a arca ficou ali, só que Deus amaldiçoou os filisteus com pragas. E os filisteus, olha que interessante, e os filisteus, depois de muito conversar entre si, falaram: nós temos que devolver essa arca. O que nós fazemos? Vamos colocar ela em cima de um carro de bois novos, novilhos, e vamos enviar. E aonde a arca for, assim será, com presentes. E a arca voltou para o arraial do Senhor, para a região de Judá. E aí a arca ficou em um determinado local. Bom, já estamos chegando nessa história. Saul começou um reinado, porque o povo queria que ele reinasse. Queria ter um rei. Então Deus concedeu, por intermédio de Samuel, que ungiu a Saul, e Saul se tornou o rei de Israel. Porém, Saul se afastou do Senhor. E agora,
depois de 40 anos, Davi tomou o seu lugar. E agora Davi era o rei. Davi agora tinha conquistado e acabado de conquistar a fortaleza dos jebuseus, entrando por baixo do subsolo, na verdade, pelo aqueduto que existia, e entrou na fortaleza dos jebuseus, que é Jerusalém. Só que Jerusalém era bem pequenininha, bem pequenininha. Quando você tentar lembrar de Jerusalém, é só você lembrar onde está a mesquita e você então desce os seus olhos um pouquinho mais para a sua direita. Ficava bem naquele pequenininho, é bem pequenininho o local. E ali, quando ele estava servindo ao Senhor, ele falou assim, olha, a arca do Senhor já está há tanto tempo em uma tenda e ela precisa voltar aqui para Jerusalém, porque aqui há de ser a morada dela. Então ele preparou uma tenda em Jerusalém. E agora ele vai tirar a arca da onde ela estava. Então agora nós entramos no nosso contexto. E eu quero trabalhar esse tema. Fazer o melhor para Deus sem discernimento, Deus não aceita a nossa oferta, por melhor que seja. Fazer o melhor sem discernimento, sem estar aterrado à palavra de Deus, é tolice. Por quê? Vamos começar a narrativa aqui. Davi, quando você percebe aqui no primeiro versículo, tomou Davi alguns escolhidos dentre ele. 30 mil homens. E ele queria fazer o melhor, ele queria levar a arca para Jerusalém. E ele se acercou de 30 mil homens para trazer a arca a Jerusalém. E é muito interessante, perceba no versículo 2, ele dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Balaim de Judá. Sabe o que significa Balaim de Judá? Senhores de Judá. Em outras palavras, quando nós vamos ali no hebraico, nós vamos entender o quê? Alguns autores dizendo, Davi se acercou dos sábios, dos homens, e eles se propuseram no coração de trazer a arca do Senhor. E ele ouviu ali os senhores de Judá e compartilhou com ele esse grande desejo. Nós temos que trazer a arca de Deus para Jerusalém. Ele buscou o conhecimento de quem? Dos homens. Ele buscou o que o povo queria também. Mas ele deixou algo precioso. E nós vemos esse algo precioso nos versículos anteriores. Passa o seu olho ali do capítulo 5, dos versículos 17 a 25. Olha a diferença drástica, como que é gostoso nós olharmos a palavra de Deus. Vocês estão comigo? Todo mundo comigo. Olha que interessante. Davi, antes desse episódio, ele estava numa guerra com os filisteus. E eram muitos filisteus que se levantaram. E por 2 vezes ele consulta ao Senhor. Senhor, subirei para lutar com eles? E da primeira vez o Senhor diz, vai, sobe. E ele ganhou a guerra. E aí mais filisteus se ajuntaram diante dele. E ele novamente consulta ao Senhor. Senhor, devo eu subir contra os filisteus? Não, não suba, vai por trás deles. E eles ganharam a batalha. Olha a diferença drástica aqui agora, nesses versículos no capítulo 6. Há alguma consulta ao Senhor? Não, não há. E olha o que acontece quando nós deixamos de consultar ao Senhor para até lhe prestar um culto. Para prestar ao Senhor o que nós queremos prestar, que é um culto, uma adoração ao Senhor, sem consultá-lo. Olha o que aconteceu. Versículo 3. Eles puseram a arca do Senhor num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aó, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Guiaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô adiante dela. Davi e toda a casa do Senhor se alegraram. Olha que interessante. Olha que gostoso olhar esse versículo 5. Mas Tiago, o que está de errado aqui? Quando você vai ver no original, esse se alegrar é uma vontade de servir a Deus tão grande. É uma alegria tão grande de servir a Deus, de dar o melhor, que eles colocaram a arca. E o povo todo, você tenta imaginar isso, o que é 30 mil pessoas pulando. Às vezes você já foi num jogo, né? Então já sabe o que é isso. Mas pulando de alegria e querendo servir ao Senhor e cantando. E você sabe que tanto aquele povo do Oriente, os judeus, os árabes, eles cantam e as mulheres dão um vozeirão que, meu Deus do céu, elas ficam cantando e os homens também. Cantam muito. Imagina a alegria. Imagina a alegria do povo.
O povo cantava, exultava a Deus com muita alegria. E estavam com todos os tipos de instrumentos ali tocando diante do Senhor. E é muito interessante você perceber da cidade onde ele saiu até onde aconteceu um episódio fatídico que vamos ver agora. Foi muito tempo. Uma caminhada longa. Não é uma caminhada pequena. Então eles estavam andando e andaram por mais de 80% do percurso até chegar a Jerusalém. Só que eles chegaram numa região, que era uma região onde os bois se acercavam e normalmente eles, para moer o milho, colocavam bois, uma pedra grandona no meio, e ali os bois passavam. E é uma depressão. E nessa depressão, aquele carro de boi balançou. Qual que é o problema que aconteceu aqui? Uzá, um servo do Senhor que estava acompanhando essa arca, foi e colocou a mão para que a arca do Senhor não caísse. E o que aconteceu nesse instante? Ele morreu ali porque a ira do Senhor se levantou sobre ele. Aí quando eu li isso aqui, gente, quando eu era adolescente, eu ficava assim, nervoso com Deus. Deus, por que Deus? Ele estava querendo só ajudar e colocar a mão na arca. Por que isso aconteceu? Eles estavam prestando um culto para o Senhor com muita alegria. Aí nós vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito do serviço a Ele. Um irmão, leia para mim, por favor, Números capítulo 4, versículo 15. E outro, comece, por favor, versículo 7, capítulo 9. Capítulo 7, versículo 9. E outro, capítulo 4, versículo 15. Números. Pode ser o 7 e 9 primeiro. 4:15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cumprir o santuário todos os móveis dele, então os filhos de Coate irão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São essas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate têm levado. Uma coisa interessante que nós vemos aqui em Números, que Deus falou uma regra bem clara. Primeiro lugar, quem vai mudar essa arca de lugar, quem vai mexer nessa arca são os coatitas, que eram uma das famílias ali dos levitas. Os levitas foram divididos em 3. Uns que levavam a arca e os utensílios dentro, os que levavam a parte externa, as partes de bronze e outros materiais. Haviam gente designadas para o serviço do Senhor. E ele tinha de ser feito com muita reverência. E quando nós vamos ver Levíticos, havia uma reverência muito grande para mudar as coisas ali de lugar. Mas quando o Gabriel leu para a gente aqui, também foi colocada outra ordem. Ninguém vai tocar nessa arca. E aí, sabe o que acontece? Resumindo esse segundo ponto que eu quero destacar. Às vezes nós queremos, e como eu ficava com muita raiva quando eu li esse texto, por não entender o porquê dessa morte, eu fui entender depois, um pouco mais velho, que não adianta, gente, fazermos coisas que estão fora dos preceitos do Senhor. O que ele diz para não fazer, é para não fazer. O que ele diz que se deve fazer, é para ser feito. E aqui foi um ato de desobediência do próprio rei que foi conduzir este culto para o Senhor. Amados, não sei se vocês estão comigo. Eu estou vendo que alguns estão com sono. Já estou acabando. Pessoal, o que o Senhor queria aqui era reverência no seu culto e reverência aos seus mandamentos. Não tem jeito da gente servir a Deus se a gente não se ater ao que Deus prescreveu para o seu culto. E nós vemos aqui que Davi, ele se desgostou. Olha o que acontece quando nós deixamos de servir o Senhor como ele merece ser servido. Vai chegar um momento que nós vamos perder o prazer. E aqui eu quero trazer a vocês isso, porque uma coisa que tem acontecido nos nossos dias, eu estou falando como um pastor que sou tentado muito a fazer isso. A falta de reverência até na explanação da palavra de Deus e nos locais onde estão sendo feito isso. A explanação da palavra de Deus. Hoje nós temos mais entretenimento do que culto. Nós temos pouquíssima palavra sendo explicada. E é difícil sim. Eu estou percebendo aqui um cenário, eu sei que vocês estão cansados, mas é muito difícil você trabalhar com pessoas
explicando a palavra de Deus, mostrando na palavra de Deus a respeito do que Deus quer, porque o povo não quer isso. O povo quer ser entretido, quer rir, quer ouvir o que apraz os seus ouvidos. Nós, por natureza, não gostamos, não é verdade, pais, de ser corrigidos, de ouvir aquilo que nós precisamos. É difícil, mas é muito eficaz para a nossa vida. E a pior coisa é quando nós queremos ser agradados naqueles sermões, nos ambientes. E tem acontecido, irmãos, uma coisa muito triste no nosso meio. Vários estão saindo das suas igrejas para buscar aquilo que vai falar ao seu coração e querem ser agraciados. Na verdade, querem ter o respaldo para suas ações e não querem, na verdade, se comprometer com a obediência do Senhor. Isso é uma tentação. Eu fui tentado. Eu tenho certeza que muitos aqui já foram tentados e outros estão sendo tentados. Porque ouvir a verdade com a esperança às vezes machuca. Só que aqui nós vemos que o final da desobediência é o desgosto. E sabe o que Davi falou? Não, deixa a arca aí. Deixa a arca aí. Ele parou. Ele parou de servir ao Senhor na hora. E eu fico imaginando o povo todo quando viu aquela morte. Cadê aquela alegria? Acabou. E no final nós vemos aqui até o versículo 11, eles não quiseram retirar a arca para Jerusalém e deixar numa casa. Agora o bacana é você ver que como que Deus é um Deus abençoador. Como você consegue observar um Deus que continua sendo bênção, mesmo com uma morte aqui, como que Deus abençoa aqueles que querem o servir. A arca ficou numa casa. Na casa de um geteu. Ou seja, se você for procurar saber o que é um geteu, certamente era um levita. Mas era um dos menores levitas. E sabe o que aconteceu na sua casa? Ele foi abençoado. E não só ele, a sua família também. Alguns comentaristas dizem, analisando esse texto de uma forma exegética, que não foi só naqueles 3 meses. Foi a sua geração ali. A sua geração foi abençoada simplesmente porque a arca estava na sua casa. Sabe o que isso significa? Que a presença do Senhor, que é viva e eficaz, quando Ele é adorado em espírito e em verdade, que vamos tratar aqui agora, Ele é abençoador, Ele edifica. Portanto, nós temos que correr ao Senhor servindo da maneira que Ele pediu para ser adorado. E agora eu vou trabalhar o último ponto, que é como Ele quer ser adorado. Então Davi viu, Senhor, o Senhor te abençoou naquela casa. Isso é esperança. É esperança para a minha vida e para a sua vida, porque Ele há de abençoar, Ele quer abençoar a minha vida e a sua vida, independente se já erramos no passado. Porque foi Davi quem conduziu esta saída da arca até Jerusalém. Ele era o líder espiritual, ele era um rei, e ele servia praticamente ali como um levita. Ele não era profeta, na verdade ele era profeta e era rei, ele só não tinha o sacerdócio. Porque o único que teve os 3 ofícios foi quem? Não, Não foi Davi, não foi? Jesus, ele foi rei, profeta e sacerdote. Nunca ninguém conseguiu ter os 3 ofícios. Davi foi rei e profeta. Então nós vamos entender que ele tinha sim um peso. Senhor, eu conduzi o teu povo para uma adoração errada. Só que aqui nós vemos a graça, e é isso que eu quero falar para vocês agora. Se nós servimos até hoje de uma forma talvez leviana, sem comprometimento, o Senhor quer dizer agora, através desse ensino, que Ele continua sendo fiel e abençoador, e Ele nos chama para servirmos a Ele em espírito e em verdade, com discernimento e reverência. Sabe o que aconteceu? Davi foi despertado por esse sentimento novamente. A sua vergonha, o seu desgosto desapareceu, porque o Senhor se mostrou ali presente. Sabe o que ele faz? Ele vai começar agora tudo de uma forma correta, a servir a Deus. Sucedeu que quando eles levaram, então Davi veio com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. O percurso agora era menor, mas olha o que aconteceu. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Olha que interessante. Quando os levitas pegavam a arca, eles tinham que dar 6 passos. Quando eles dessem o 6º passo, Deus confirmaria se o que eles estavam fazendo era certo ou errado. Então agora ele começa, se você quiser ter uma curiosidade, vai em Levíticos e começa a ler Levíticos. Em Êxodo também.
como que Deus ordenou tudo aquilo que devia ser feito na adoração do Senhor. E ali então eles passam a servir ao Senhor, e a primeira coisa que Davi faz é buscar ao Senhor, fazendo o quê? O que está escrito aí? Sacrificava o quê? Bois e carneiros cevados. A primeira coisa que ele fez foi: Senhor, isso aqui é para o Senhor e para a sua glória. E aí depois, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Aí aparece que Davi e todo Israel fizeram subir a arca do Senhor, e eles entraram ali na região de Jerusalém, tocando trombetas. Ou seja, agora, não vou trabalhar sobre isso, mas percebam os instrumentos que ele usou anteriormente e o instrumento que estava sendo tocado aqui agora. Era prescrição também, para que a trombeta fosse tocada quando a arca fosse levada. Ele começa a fazer o certo. Ele começa a fazer o que foi prescrito pelo Senhor. Agora acontece uma coisa interessante. E eu estudando para cá, e foi revisando hoje agora de tarde, o que eu estava estudando, porque isso ficou incomodado no meu coração. Por que aparece agora uma adoração certa da parte de Deus, com agora reverência? Um culto coerente? Um episódio às vezes tão triste. Mical, que era a primeira esposa de Davi, que era filha de Saul, olhou da janela e viu Davi dançando com uma estola de linho, e ela, em seu coração, da janela, vendo Davi saltando diante, desprezou no seu coração. Aí eu fui tentar: Senhor, por que é isso? Será que é por causa da dança dele? Aí vem aquelas discussões: a dança se pode no culto, mas aqui não era o culto. Aqui era uma procissão, não era o culto ao Senhor no templo. Que ele dançava com todas as suas forças. Mas por quê? Por quê? Por quê? Aí eu encontrei. Lendo um autor inglês, ele fala uma coisa maravilhosa. Pelo menos ele mais um outro que dá o respaldo, que é Calvino. Eles falam uma coisa muito bacana demais a respeito disso. A estola que ele vestia, há duas propostas para isso, dizendo a respeito dessa estola. Ele coloca uma estola, ele era o quê? Davi era quem? Um rei. O rei tirou a sua roupa real e colocou o quê? Uma estola de linho. Ou seja, uma coisa bem simples. Há essa primeira suposição aqui que alguns teólogos colocam. Ele tirou toda aquela sua glória e ele se humilha diante do Senhor. E quando Mical olhou da janela, o rei de Israel agora se humilhando com uma estola, ela desprezou no seu coração. Mas há outros também que colocam uma coisa muito interessante. Que quando Davi estava entrando, e ele se coloca à frente com uma roupa de linho, e se coloca à frente da cerimônia, sabe quem ficava às vezes na frente da cerimônia? Os escravos. E ela desprezou isso no seu coração, porque o rei normalmente sempre vinha ali depois dos seus escravos. E ele estava agindo como alguém sem princípios, ali como se fosse um escravo na frente. Mas de qualquer forma, os dois nos chamam a uma fonte muito interessante de humilhação. De humilhação, ele se humilhou diante de Deus. E ele prestou um culto ao Senhor ali. Mas por que isso aconteceu? E a melhor resposta que eu obtive, estudando um pouco e também no meu coração, foi que aqui mostra que, por mais que venhamos a ter um culto com reverência e prestar ao Senhor o melhor culto, Deus abençoe e continua abençoando? Sim. Porque no final do texto nós vemos que ele sacrificou ao Senhor e o Senhor abençoa a vida dele. Só que o que significa, meus amados? Que nesta vida nós não teremos e não conseguiremos fazer um culto perfeito ao Senhor. Os olhos das pessoas ao nosso redor muitas vezes vão nos desprezar por seguirmos a Deus, por servirmos a Deus com reverência, por servirmos conforme Ele nos pede. Muitas vezes os olhos dos homens vão nos olhar com desprezo. Mas um culto ao Senhor, ele deve ser feito em espírito e em verdade. Finalmente, tendo Davi trazido holocaustos e pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa fazer o correto? É uma bênção. E não é uma bênção só para quem presta o culto, mas é uma bênção para todos que o cercam. Porque ele abençoou o povo agora. E, além disso, deu àquele povo comida, provisão. Significa que a mão do Senhor estava com ele. Em outro resumo. De outra forma, a mão do Senhor tinha sim abençoado a Davi. Eu quero finalizar, amados, com um comentário que eu peguei aqui.
O culto é uma resposta do homem a Deus, e ele deve ser feito com fé e gratidão. Deus dá o primeiro passo para ser adorado, e ele está descrito na palavra de Deus. Nós temos que prestar um culto ao Senhor, seja na nossa igreja, que é um culto entre os irmãos da fé, seja no nosso portal, até aqui mesmo, com reverência, lembrando que o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe o que está passando na nossa mente aqui agora, mas Ele quer ter um propósito comigo e com você hoje. O culto não visa agradar a mim e a você. Portanto, vamos começar de todo o coração. Eu estou aprendendo isso, porque eu como seminarista, gente, como foi difícil os 3 primeiros anos. Sabe o que a gente aprende no seminário? Avaliar culto e sermão. A gente se torna especialista na crítica. Especialista na fala dos irmãos. E uma das piores coisas é quando nós sentamos às vezes no culto e falamos assim, não me agradou. Não está bom. Mas às vezes aquilo que não me agradou e não está bom é aquilo que eu preciso ouvir. É aquilo que Deus quer usar para transformar. É claro que a responsabilidade daquele que não se prepara é grande. Se é um culto raso, sim. Mas nós temos que lembrar que o culto não visa me agradar, visa agradar o Senhor e tem de ser feito de maneira correta. Então aí o peso para quem faz e prepara é grandioso, como foi para Davi. O culto cristão deve ser em espírito e em verdade, conforme está em João 4, 23 a 24. A genuína adoração é submissa à sua autorrevelação. E eu vou finalizar aqui. Você quer descruzar os seus braços diante do Senhor? Sim. Eu tenho certeza que você quer. Como adorá-lo? Aí eu te digo. Se debruce diante da palavra de Deus. Você vai entender o que é adorá-lo. E como adorá-lo, com reverência. Você vai conseguir discernir a respeito daqueles que querem te entreter, às vezes no culto. Você vai ter discernimento do ambiente onde você está. Se estão prestando culto ao Senhor ou se estão prestando culto para si próprio, a fim de agariar os homens para si. Mas ore, eu queria que vocês orassem pelos pastores, aqueles que estão pregando. Por aqueles que conduzem vocês. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil conduzir o Senhor. Nós temos que nos debruçar perante a palavra de Deus. E um dia Deus pode chamar vocês. Você está assim, duvido. Duvido eu ser pastor, eu ser presbítero da igreja, eu ser diácono? Eu ser uma missionária? Não está nos meus planos não. Eu falava a mesma coisa. Até os meus 26. Eu falava a mesma coisa. E Deus me trouxe. E eu estou aprendendo e eu quero que vocês aprendam. Deus pode sim fazer isso. Mas começam a se debruçar diante da palavra de Deus, porque servir ao Senhor de braços descruzados já é bom. Mas servir ao Senhor com atenção ao que Ele nos diz é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque conseguimos entender a sua presença e ver a sua mão abençoadora. Sabe o que é a melhor coisa para um pastor? Não é as pessoas se achegarem depois do culto e falar, não, pastor, que bênção. Não é isso. É ver Deus transformando cada alma, cada postura das pessoas. Não é só participar da igreja, não. É ver nos olhos que a pessoa quer sim uma mudança diante de Deus e quer crescer diante do Senhor. É quando a palavra faz efeito e morada no coração, quando um culto é prestado em espírito e em verdade. Vou pedir para um irmão aqui orar, vou pedir para o Vitor orar, agradecendo a Deus, porque nós podemos prestar um culto ao Senhor e que essa palavra fique bem fixada nos nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos chegamos a Ti, ó Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas, ó Deus, pelos nossos erros. Principalmente, ó Deus, por nos chegarmos a Ti de maneira errada, ó Pai. Senhor, que é um Deus tão poderoso, ó Deus, é um Deus que muitas vezes nós nos esquecemos, ó Pai, de quão poderoso e quão grande o Senhor é, ó Pai. Nos perdoe por isso, ó Deus. Nós chegamos a Ti, ó Deus, com menosprezo, ó Pai. A gente não se entrega verdadeiramente, ó Deus, no culto, ó Pai. A gente não, ó Pai, não serve como deveríamos servir, ó Deus, como Jessé disse, ó Pai, nós não fazemos aquilo que a gente foi criado para fazer, ó Pai, e peço perdão ao Senhor por isso, ó Deus, porque somos homens falhos, ó Deus, mas agora com essa palavra, ó Deus, ouvindo, ó Deus, do Lang, que nós venhamos a nos policiar mais, não nos
ó Deus, tirar qualquer foco, ó Deus, do culto, ó Pai, e que na hora do culto nós possamos ter, Deus, atenção, ó Deus, nós possamos estar realmente servindo ao Senhor, ó Deus, com o coração aberto, ó Deus, no Espírito e em verdade, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor ordenou para a nossa vida, ó Pai. Que possamos, a partir de agora, estar com nossos corações abertos, ó Deus, nossos braços descruzados, ó Deus, para trabalhar, ó Deus, no serviço do Senhor, ó Pai. Seja abençoado na vida de cada jovem aqui, que essa palavra, ó Deus, permaneça no nosso coração, não somente hoje ou amanhã, ó Deus, mas durante a nossa vida, para que a nossa prática do culto seja uma prática correta aos seus olhos, ó Deus, que nós possamos agradar ao Senhor, não a homens, ó Pai. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém.